Tome seu lugar, se assente. Graça e paz a você que está aqui, graça e paz a quem nos acompanha pelas redes sociais. Nós somos a 8ª Igreja do Nazareno e estamos na nossa 4ª alternativa, semana de oxigênio, semana de oração e honra. Louvado seja Deus pela vida dos visitantes que nos visitam. Se ao final do culto, ao final dessa reunião, você desejar uma oração, nós, pastores, ministros, estamos aqui para poder orar por você. Minha água, eu esqueci de subir ela. Aleluia. Eu queria, desde já, convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho, na verdade, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 21. Obrigado. Já prepara o uniforme dele, por favor. Não, irmão, era para você ter dado mais um glória aí junto comigo. Ô, glória! Aleluia! Livro de 2 Samuel, capítulo de número 21. Eu quero compartilhar uma palavra que na segunda-feira trouxe uma introdução dela na semana e na abertura da semana do oxigênio. E eu quero nessa noite poder compartilhar algo que o Espírito Santo tem queimado ao meu coração. Eu não sei você, mas o fato é que nós temos vivido dias de peleja, nós temos vivido dias de luta, nós temos atravessado sequências que parece que quando você vai ganhar uma folga, um espaço, parece que logo em seguida não dá nem tempo de você respirar, vem outra, uma sequência, um acúmulo, um sobrepeso de pelejas, de batalhas, que não tem folga, que não tem espaço. A hora que você acha que você resolveu uma situação, vem outra. A hora que você mata um leão, a hora que você mata um urso, vem outra. O fato é que pelejas sempre vão existir. Pelejas sempre vão acontecer. E o texto que nós vamos ler, que nós vamos introduzir, vai falar de pelejas. E não são pelejas comuns, não são pelejas convencionais, são gigantes. E eu quero desde já trazer na luz da Escritura, na luz da palavra, para que você entenda que gigantes externos e gigantes internos não são simplesmente adversidades exteriores que nós vamos passar, mas são gigantes interiores, nós vamos enfrentar. E o texto que nós estamos lendo está falando de um cara fantástico, nada mais, nada menos que Davi. Chovendo molhado para muitos. Falar da história de Davi é chovendo molhado. Mas eu amo demais a história de Davi. E eu consigo compreender por que Deus olha para Davi e enxerga em Davi um homem segundo o coração de Deus. Um homem que o coração dele era voltado e parecido com o coração de Deus. E o texto que eu pedi para que você abra, 2 Samuel, capítulo de número 21, e o verso de número 15 vai dizer assim, eu queria ler com você. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com eles os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. O texto vai dizer que tiveram mais os filisteus uma peleja. Se você decorrer o texto, essa narrativa vai narrar subsequente 4 pelejas, uma seguida da outra. Só que se você olhar a história de Davi, e se você for para o mesmo livro de 2 Samuel, capítulo de número 8, você não precisa ler agora e não dá para ler, porque senão a gente vai fugir daquilo que nós queremos que o Espírito Santo trabalha, mas para você entender a história, ela é muito importante.
há uma sequência do capítulo 8, do verso 1 ao verso 14, uma narrativa enorme de pelejas de Davi, de lutas de Davi, uma atrás da outra. Venceu Davi os amaleques, venceu Davi Adazezer, venceu Davi os edomitas, venceu Davi os sírios, e cada luta que ele vencia o tornava mais famoso, mais conhecido. Cada luta que Davi passava o tornava conhecido diante dos outros exércitos, diante dos outros comandantes, de outros capitões. Davi é jovem. No capítulo de número 8, segundo Samuel, Davi é recentemente empossado como rei. Davi é novo. Davi é um jovem ainda cheio das virtudes. É um mancebo, está jovem, está em vigor, está em dia. Seu porte físico está em dia. O seu manusear da espada está em dia. E o texto vai dizer que quando eles estão voltando de uma batalha do Vale do Sal, que ele havia vencido o povo dos sírios, fez com que ele se tornasse mais famoso ainda. E ao estar mais conhecido, mais famoso, ele se torna alvo maior. Porque quanto maior é o potencial do seu adversário, maior é o ranger do dente do teu inimigo. Vai pegando a visão. Quanto mais você se destaca no teu trabalho, mais os... Ah, meu irmão, não, está pensando o quê? Pura sorte. Se fosse eu, fazia também. É porque o patrão dá um boi. Por isso que faz, por isso que é isso. Porque você sempre está exposto a, puxa-saco do pastor, do líder. Por isso que está lá, por isso que é isso. Ei, quanto mais conhecido você se torna, mais exposto você está ficando. Por quê? Porque estão te conhecendo, estão te estudando. Você está sendo alvo de estudos. Prova isso. Seleção brasileira, só um caso, tá, irmão? Seleção brasileira, ela é o quê? Campeão. A última Copa foi 2002. Irmão, veio aqui agora. Nem lembro. 2002, eu acho que é isso. Depois daquilo, meu irmão, o exterior começou a contratar brasileiro para jogar para fora. Para que você acha, Ricardo? Para estudar os caras. Vamos estudar os caras. Vamos ver como que é a estratégia, onde que está. Ei, queria te falar não. Você está ganhando vitória, continua ganhando. Mas vai se preparando, porque quanto mais você vai ganhando, mais o adversário vai te estudando. E o texto que nós acabamos de ler, Davi já não é mais mancebo. Davi já não é mais menino. Davi já é um senhor. Davi já é rei de toda Israel. Davi está reinando por totalidade em Israel. Davi, entre os seus 16 a 19 anos de idade, está no pasto, pastoreando, cuidando das ovelhas do rebanho dos pais. Ele vai contar a sua narrativa, na história, quando ele vai enfrentar o Golias, quando ele se apresenta para Saul, quando Saul tenta colocar sobre ele os seus vestimentos, os seus ornamentos de guerra, ele vai contar, assim, eu não preciso de nada disso. Mas o gigante que você vai enfrentar, ele é grande, ele tem experiência. Mas eu tenho vigor, eu tenho agilidade. Irmão, quando você está começando na fé, você tem vigor, você está ágil. O relógio não deu falta 2 horas para o culto começar no domingo às 6. Você já está se arrumando, você já está pronto, você já está se preparando. O louvor, você está na escala para adoração, você está na escala para alguma coisa. Você não vê a hora de chegar a sua vez. Mas, irmão, você vai ficando cansado, vai passando, você vai ficando relaxado. Você vai passando, você vai abaixando a guarda. Davi está indo pelejar mais uma peleja. E não era uma peleja comum. Porque Davi está velho, está idoso. Pega a visão. Mas Davi não é preguiçoso. Davi não tem mais o mesmo vigor físico. Mas Davi continua trabalhando. Davi continua indo para o campo de batalha. Davi continua sendo aquele que vai conduzir. E ele desce para o campo de batalha. Ele vai até Gate. Ele vai para onde os seus homens vão estar concentrados, num campo de concentração. Só que o texto vai dizer que Davi
no primeiro embate, no primeiro comando, no primeiro contato. Porque uma guerra daquela época não era uma guerra comum, não era uma batalha comum, não era uma luta comum, era uma luta forte, pesadas, espadas pesadas, armas pesadas. Você quer ver do que eu estou te falando? Vamos para o texto. Olha o texto vai dizer aí. Deixa eu voltar aqui no capítulo de número 21. Olha o que o texto vai dizer. No verso de número 16. Quando Davi cansa, quando Davi está fadigado, já sem força, tem um camarada aqui, filho de gigante, chamado Isbi-Benob. Quando ele vê que Davi está sem energia nenhuma, quase que caindo, ele fala, é agora, o momento é esse. E o texto vai dizer assim, ó, e Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante. Irmão, presta atenção, já ouviu aquela história, filho de peixe, peixe é. Bom marceneiro, pai é bom marceneiro, vai se tornar bom marceneiro. O pai é bom, a mãe é boa dentista, a filha vai se tornar uma boa dentista. O pai é um bom funineiro, vai ser bom funineiro. Você já viu essa história? O texto está apontando a qualidade da origem. Filho de gigante. Não é qualquer um, irmão. Não é pouca coisa. É filho de gigante e além de ser filho de gigante, é lutador. Olha o verso, vai dizer assim, ó. Era dos filhos do gigante. Pega a visão aqui, meu irmão. Cuja lança pesava 300 ciclos de cobre. Irmão, era pesado. Não era pouca coisa, não. Era um peso razoável. Quando ele vê um cara, Isbi-Benob é um cara alto. Não é à toa que o significado do seu nome vem trazer alguém que está vivendo nas alturas, que vai nos lembrar, o gigante interior é um cara altivo, vive numa altivez, soberbo. Quando ele vê que Davi está cansado, ele é jovem, filho de gigante, tem uma lança nova na mão, porque o texto vai dizer assim, ó, e cingia uma espada. Está lido ali? Cingido de uma armadura nova. Na minha tradução, em algumas traduções, é uma espada nova. Uma espada nova. Olha que interessante. Ele intentou ferir a Davi. Preciso te dizer uma coisa. Davi é o velho guerreiro de sempre. Davi, conhecedor, experiente. Mas ele já não tem mais o mesmo vigor que ele tinha. Não está mais preparado como ele estava. Os gigantes que ele vai enfrentar já são moço, mais novo, bem preparado, bem treinado, com vigor. E além disso, tinha uma espada nova. Pastor, a espada de Davi era velha? Não, meu irmão, entra para a visão. A espada dele estava mais calibrada do que a Davi. Além de Davi estar com os braços cansados para se defender, o peso da armadura, da arma do gigante, era só ele largar e ele matava o seu adversário. Ele não precisava nem fazer força, ele só despunhava, a lança atravessaria. E aí eu entro para as ministrações da palavra nessa noite. Davi é velho, mas tem experiência. Davi pensa, mas o corpo não obedece. Davi até projeta, mas não consegue a execução. O adversário já o estudou e sabe quem ele é. Isbi-Benob vem da linhagem daquele que foi morto na batalha com Davi. O adversário está esperando o momento certo para se vingar de Davi. Viu a oportunidade certa e falou, é agora que eu apago ele. Eu venho aqui hoje à noite para te dizer uma coisa. As batalhas vão aumentar. Gigantes vão surgir, cansaços vão vir, mas hoje à noite eu me levanto como profeta do Senhor para te dizer, mas tem escape do Senhor para a tua vida, tem renovo do Senhor para a tua vida, haverá provisão e socorro do céu para a tua vida. Porque da mesma forma que o adversário te estuda,
aquele que é comandante, capitão, rei dos reis, senhor dos senhores, ele está na frente da batalha e ele defende a sua causa. Porque o texto vai dizer que Davi está cansado. Davi já não está mais com o vigor. E quando Isbi-Benob vê a oportunidade para te atingir, meu irmão, tem Satanás disfarçado de anjo, olhando para você e só esperando a hora de você abaixar a guarda, só esperando a hora de você se cansar, só esperando a hora de você desistir do teu casamento, só esperando a hora de você desistir do teu ministério, só esperando a hora de você desistir do teu trabalho, porque ele está doido para traspassar a lança sobre você. Mas eu declaro, vai haver socorro do céu para a tua vida. Sabe por quê? Porque no meio do combate tem um homem chamado Abisai. Se eu fosse você, eu estava cutucando quem estava perto de você e fala assim: seja hoje à noite. Não, irmão, dá um cutucão de crente. Seja hoje à noite um Abisai de Deus. Diga aí, um Abisai de Deus para a minha vida. Não, irmão, você não pegou a visão, eu vou dizer de novo. Seja hoje à noite um Abisai de Deus para a minha vida. Porque o texto vai dizer que Davi está cansado. Davi cansou. E quando ele está desfalecendo, quando a macumbeira está achando que a macumba deu certo, quando o invejoso está achando que a inveja dele te derrubou, quando o caluniador está achando que ele vai te derrubar, Deus levanta um, vai cair cavalo, vai cair cavaleiro, vai cair macumba, macumbeiro, mas quem é filho de Jeová continuará de pé. Podem tramar, podem pensar, podem projetar, mas eu vim hoje à noite com a graça de Deus para declarar: Deus está levantando pessoas para se posicionar ao teu favor. Se você não pegar, eu pego, eu levo para mim. Quando Davi está quase sendo morto, Isbi-Benob não esperava porque ia acontecer. Tem um moço chamado Abisai, filho de Zeruia, e filho de Zeruia é sobrinho de Davi. Está ali, ligado, preparado. Quando ele vê que o gigante vai atacar Davi, ele entra na brecha. E eu estou declarando que Deus está entrando com provisão na sua vida. Deus está entrando com provisão na tua casa. Fica tranquilo, estava contando com a sua queda, estava contando com a sua desistência, mas vão ter que olhar e dizer: Deus proveu intervenção para o cansado. Eu vim hoje à noite pregar para quem está cansado. Tem alguém cansado aí ou não? Porque ou é só eu, irmão, eu largo aqui e vou embora. Eu estou cansado das pelejas, das lutas. Pastor, mas crente cansa, porque tem hora que parece que você não vai aguentar. Você se livra de um, vem outro. Você se livra de um filho de Satanás, vem outro. Você se livra de um filisteu, vem outro. Você se livra do cavalo do filisteu, vem o jumento do filisteu. É uma atrás da outra. Mas hoje à noite eu vim te dizer: Deus renovará a tua vida. Pode avisar os desavisados. Deus está levantando Abissais para ser provisão e socorro na tua vida. Quando Abissai vê Isbi-Benob com a espada na mão e vai para cima de Davi, lê comigo o texto. Meu irmão, enquanto você estiver lendo, viaja na cena. Viaja no que Deus está fazendo aqui hoje à noite. Olha o que diz o texto. Verso de número 17. Porém, o final do verso 16, o gigante cingia uma espada nova, e ele vai tentar ferir a Davi. Porém, vírgula, vira para alguém que está do seu lado e diz assim: o inimigo, não, diz aí, Satanás, teu adversário, pode até tentar, mas diz assim: porém, não, diga aí, irmão, porém, tem socorro de Deus para a tua vida. Se você não der um brado, eu vou embora. Porém, tem socorro de Deus para a tua casa. Tem libertação de Deus para a tua família. Tem intervenção divina para você.
Irmão, isso aqui é palavra sendo ministrada. Isso aqui não é jargão de pregador. Isso aqui não é coisa de sonhador. Eu não estou aqui para falar, para te emocionar. Eu estou falando dentro de uma visão que o Espírito Santo me deu e o esboço já foi embora. Que eu rabisquei, já mudou tudo. Tem hora que dá uma raiva disso. Você quer pregar certinho, não vai. O Espírito Santo que comanda. O texto vai dizer, porém, Abissai, filho de Zeruia. O que diz o texto? O Meu irmão, dá um brado de glória a Deus aí. Avisa para a vizinha que ela pode gastar o dinheiro que ela quiser na macumba. Não vai dar certo. Maior é Jesus Cristo na tua vida. Avisa a sogra, o sogro, avisa quem quiser, avisa o cunhado, a família, avisa o presidente, quem quiser, que se Deus envia socorro, não é mesa branca, não é mesa vermelha, não é vela amarela, não é pai de santo, não é mãe de santa, é o Deus Todo-Poderoso que está na frente e Ele envia socorro para a tua vida. E socorro aqui está falando de suprimentos. Pegou a visão? Suprimento. Um cara cansado, ele está precisando do quê? O Anderson foi jogar bola segunda-feira, eu quase caguetei ele, mas ele foi, mas não ficou. O Anderson foi jogar bola, eu fui, irmão. Estava com isso aqui tudo lourido. Um cara que está jogando bola, irmão, ele quer o quê? Água. Está correndo que nem um louco. E o Zidane ali, irmão, o Zidane corre demais. Aquele rapaz precisa amarrar as pernas dele que corre demais. E só faz gol quando eu estou no gol, porque eu deixo, né, irmão? Eu dou um boi lascado para ele. Você está correndo, você está fadigado, você quer o quê? Você quer água. Você quer alimento. Você quer proteína, você quer carboidrato, porque você está perdendo as energias. Presta atenção na palavra. Vírgula por vírgula, o texto vai dizer que Abissai o socorreu, deu suprimentos para Davi. E suprimentos tem a ver com a palavra. Deus hoje à noite está enviando essa palavra como suprimento para a tua vida e te dizendo que Ele está enviando socorro para a tua casa. Suprimentos tem a ver com alimentação, e a alimentação é a palavra, é o devocional, é a Bíblia. E tem algumas coisas que esta igreja não abre mão, é primordial. Palavra, oração, jejum, discipulado e treinamento dos seus líderes. São essenciais para que num tempo de que você venha se cansar, você tenha suprimento suficiente para se lembrar das palavras. Não é à toa que Jesus vai dizer, eu vos enviarei o meu Espírito Santo para que faça-os lembrar das minhas palavras. Irmão, é suprimento, é alimento. Não é o cara que fica lá, influencer, coach, sentado no banquinho que vai te alimentar. É você, sentado na frente, ou dentro do seu quarto, com a palavra, se alimentando, preparando, cozinhando, o cheiro subindo, o cheiro da cebola, do alho. Não é bom? Quem está chegando, está preparando, fala assim, o filho comilão, igual o Gabriel, viu? Pega a visão. Que já chega na porta dizendo... É bife, é cebolado, Ô, irmão, quando você encontra um crente que tem suprimento, que tem alimento, quando ele abre a boca, você sente o cheiro da cebola espiritual, você sente o cheiro do tempero espiritual, você fala, aqui tem suprimento, aqui quando abre a boca fala das coisas de Deus, aqui quando abre a boca tem água fresca para oferecer. Eu fico imaginando o Abissai, enquanto defende o rei, enquanto protege o rei, ele começa a oferecer suprimentos. Eu vim aqui hoje à noite dizer, Deus vai levantar pessoas para te oferecer suprimentos do céu para a tua vida. Socorro! Oh, aleluia! Meu Deus. O texto vai dizer que ele ofereceu socorro. E além de ele oferecer socorro, ele feriu o filisteu. Deixa eu lhe trazer uma palavra. Deus vai levantar Abissais para imobilizar os seus adversários. Alguém pegou e eu vou dizer de novo.
Deus vai levantar pessoas para imobilizar os seus adversários. É mata-leão que fala, Lucas? É mata-leão? É. Mata-leão, lutador ali, irmão. E aqui, ali o tombo é maior, porque é lutador, é bom, deixa quieto. Ali é militarismo puro. Irmão, presta atenção. O texto vai dizer que não só socorro, mas ele feriu o filisteu. Ele tira o filisteu de combate. Irmão, em nome de Jesus Cristo, Deus vai levantar pessoas para te defender dos caluniadores, dos fofoqueiros, dos mentirosos, daqueles que têm te perseguido, daqueles que têm falado injustamente da tua vida. Fique tranquilo, Deus vai levantar pessoas para tomar a sua dor. Não é só socorro, não. Deus está levantando pessoas para te tornarem a sua bandeira. E é interessante que o texto vai continuar e vai dizer, eu preciso correr. O texto vai continuar e vai dizer assim, ei, não só feriu, mas matou. Oh, meu irmão. Deus vai eliminar os riscos que têm acompanhado a tua vida. Tem gente aqui que eu estou pregando aqui para pessoas aqui que ela está vivendo num fio da navalha. Eu estou pregando para pessoas aqui que a sua história de vida quase que já se deram por zerada, mas hoje à noite eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Tem socorro e provisão de Deus chegando para a tua casa, para a tua família, para a tua história. E quem viu vai ter que declarar, só pode ter sido Deus que enviou provisão. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Pai. Deus levanta os abissais da vida para levar socorro, para levar suprimentos, para levar palavra, para levar a sua dor. A Bíblia vai dizer, chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Ei, meu irmão, fica tranquilo. Esse tempo de choro, Deus está levantando pessoas para dizer, estou chegando para sorrir com você, porque Deus vai escrever histórias novas para a tua vida. São batalhas que nos cansam. E aí, o texto vai dizer que teve provisão, teve socorro, teve intervenção de Deus, e agora eles precisam preservar a vida de Davi. Davi já não é mais um menininho, Davi é um rei. E o rei de Israel está sob exposição, ele está exposto. Oh, aleluia. Diz o texto e a história, e eu quero que você acompanhe comigo. No verso 17, a parte B do versículo, vai dizer assim: então os homens de Davi lhe juraram dizendo, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Ei, preste atenção. Está chegando um tempo, e esse é o tempo, e eu quero declarar, que Deus vai te esconder. Você consegue entender o que o salmista vai dizer nos Salmos? Aquele que habita no escuro. Oh, meu irmão, isso aqui era para você pegar a visão. Davi, quando você lê os Salmos, irmão, você consegue enxergar o que ele está dizendo. Quando você lê a história de 1º, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônica, você consegue enxergar os Salmos pulando sobre vocês. Você consegue entender do que Davi estava dizendo. Quando você lê a história, a narrativa, você consegue entender o que ele está falando dos laços do passarinheiro. Você consegue entender o que ele está falando, a sombra do onipotente. Ei, o povo de Israel viveu, pega a visão aqui, ó, olha aqui para mim, depois você vai ler na sua casa. O povo de Israel viveu uma grande desilusão. O povo de Israel viveu uma grande gambiarra espiritual. O povo estava sem norte, sem direcionamento. Por quê? Porque o rei que eles haviam pedido, isso é uma outra história, para que Samuel levantasse, ungisse e fosse escolhido, era Saul. Um rei dos olhos bonitos, alto, grandão, assim, ó, dos olhos azuis, igual do Fabinho, alto, daquele jeito, daquele cabelo de moicano que ele usa. Dá um brado aí, irmão, de glória a Deus.
Ei, que foi isso que a Carla viu nele, mano? Vem não, aquele olho verde lá. Ei, era Saul. Era o rei que o povo de Israel desejava, queria. Por quê? Porque agora sim, nós temos um rei. Agora é palpável, a gente consegue falar. Esse Saul vai trair o combinado de Deus com Israel. Esse Saul vai sair da linha de direcionamento que Deus coloca, por intermédio do profeta, e leva o povo a uma desilusão. Israel está vivendo um tempo de apostasia, esfrieza, já não se dá mais valor na família, já não se dá mais valor no Deus dos deuses, o Deus do exército, o Deus da guerra, o verdadeiro Senhor. Agora altares estão sendo levantados diferencialmente. Porém, quando Davi está sendo ungido como rei, está sendo levantado como rei, volta-se a brilhar a esperança. Por isso que o texto vai dizer que não pode se apagar, pega a visão comigo, a lâmpada de Israel. Repita comigo, lâmpada de Israel não se apagará. Lâmpada de Israel não se apagará. Repita assim comigo, por quê? Repita comigo, porque o azeite que mantém a lamparina acesa é o próprio Deus. Alguém pegou aqui ou não? Não, mais alguém aí? Eu vou dizer de novo, porque o azeite que mantém a lamparina acesa, meu Deus, é o próprio Deus. E o povo volta a ter uma esperança. Davi assume como rei e é aceito como rei em Judá, em Hebrom. E ele fica 7 anos como rei. Aí ele diz para o povo, Hebrom está bom, está maravilhoso, está gostoso, mas tem águas melhores. Aonde, Davi? Em Jerusalém. Mas é impossível entrar lá. Você lê a história, vai ler o texto. Eles entram por lugares, entram por águas, dutos de águas, entram, invadem, conquistam Jerusalém. Davi vai estar com o povo em Jerusalém mais 33 anos. A história vai dizer que Davi é rei por total Israel por 40 anos. Um povo que estava desiludido, um povo que já tinha perdido a confiança, um povo que já não sabia o que seria da vida deles, povo que vão viver no capítulo 22 de 2 Samuel, na caverna de Adulão, endividados, pessoas problemáticas, pessoas desesperançadas, pessoas que já não tinham mais confiança alguma, estão convivendo com Davi, mas Davi é a lâmpada de Israel que está acesa, dizendo, tem jeito, Deus diz que vai mudar a história de Israel, Deus diz que vai nos levar a um tempo de vitória, vocês precisam apenas continuar batalhando, travando guerras. Vocês estão comigo? Estamos. Então fica tranquilo, que se Deus prometeu nos dar Israel por totalidade, nós vamos estar por totalidade em Israel. Aí agora o cara está quase para ser morto. E aí eles dizem, não pode apagar a lâmpada de Israel. E eu quero começar pelas mães aqui. Cadê as mães que estão aqui? Mulheres de oração, tem mulheres de oração? Você tem motivo para orar na sua casa? Você está orando por filho para Deus salvar? Você está olhando para neto para Deus salvar? Você está orando por alguém na sua casa? Segura a mão aí, irmão. Segura a mão que eu quero liberar essa palavra sobre essa. Você está orando por alguém da tua casa para Deus mandar salvação? Fica tranquila, você é a lâmpada de Israel na tua casa. E se você está orando, fica tranquilo. Tem promessa de salvação e Ele vai cumprir. Não apaga a lâmpada de Israel enquanto Deus não cumprir as promessas. Cadê os homens que estão aqui? Levante a mão, os pais de família. Deus tem promessa sobre a sua vida. Deus tem promessa sobre a sua história. Não se apagará enquanto não se cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida. Você é a igreja de Cristo? Você é a igreja do Senhor? Cadê a igreja do Senhor? Está aqui hoje à noite? Está aqui. Eu vou ter que cortar porque o tempo está correndo. Ei, não se apagará a lâmpada de Israel enquanto a promessa não for cumprida por total. Se Deus falou que vai salvar, Ele vai salvar. Se Deus falou que Ele vai curar, Ele vai curar. Se Deus falou que Ele vai libertar, Ele vai libertar. Porque a lâmpada continuará acesa. Tente o diabo em vista ao maligno, faça o que ele quiser, mas a lâmpada continuará acesa, porque quem alimenta a lamparina é o próprio Senhor.
E agora, a promessa é, nós vamos sair para os campos de batalha, mas você continua no palácio. Eu quero liberar essa palavra para a sua vida, irmão. Talvez você está atravessando batalhas no deserto. Talvez você está enfrentando gigantes no deserto. Mas essa palavra vem para a tua vida. Deus vai te levar para o palácio. Traduzindo para hoje, Deus vai te levar para um lugar de descanso. E você vai ver a tua casa adorando, você vai ver a tua família adorando, você vai ver teus netos adorando, você vai ver as promessas do Senhor se cumprindo, porque fiel é aquele que prometeu, e Ele cumprirá a sua vida. Os conselheiros se reúnem e dizem, Davi, você é o cara que despertou em nós o brio da batalha. Você é o cara que despertou em nós, quando nós estávamos enfiados nas cavernas, se escondendo para não sermos mortos, capturados, dizendo que haveria um escape, que haveria um jeito, que Deus iria fazer, e agora você está exposto de jeito maneira. Você fica no palácio, e nós saímos para o campo de batalha. Eu quero declarar que Deus está levantando intercessores para interceder na sua causa. Você consegue entender a semana que nós estamos vivendo, meu irmão? Semana de oxigênio, você consegue entender que de segunda a sexta essa igreja era para estar igual está hoje aqui? Porque o que sustenta uma igreja, o que mantém uma igreja de pé, viva, com o coração pulsando, é a oração. Por isso, quando fala assim, é semana oxigênio, meu irmão, você vem, nem que vim para se arrastando, mas venha. Porque é na oração que você consegue encontrar suprimentos. Eu não consigo entender pessoas que precisam de uma escala, Irmão, a minha maior motivação são as pelejas que eu tenho enfrentado. E são elas que me impulsionam a estar diante do joelho dizendo, eu tenho uma promessa e ela se cumprirá e a lamparina não se apagará enquanto o Senhor não enviar essa promessa. Estou caminhando para o encerramento. Davi cansou, mas ele não fugiu da batalha. Você pode cansar, você pode se fadigar, mas não abra mão daquilo que Deus te prometeu. Se Deus prometeu que a sua família vai ser uma bênção, não desista dela. Se Deus disse que tem jeito no seu casamento, não desista do seu casamento. Se Deus disse que Ele vai cumprir as promessas na sua vida, não desista do Senhor. E não é simplesmente pelo fato dEle ter te oferecido algo, é pelo fato de você entender que Ele é o próprio Deus que sustenta a sua palavra. Cansou, mas não fugiu das suas responsabilidades. Cansou, mas não fugiu daquilo que ele teria que fazer, cumprir. Satanás tem enviado e mantido conflitos muito grandes para tentar nos desestabilizar, para tentar nos parar, para tentar nos fazer abrir mão das promessas. Por isso que eu disse hoje à noite, eu vim pregar para quem está se sentindo cansado. Quem está forte, meu irmão, torne-se um Abissai e empresta o ombro para quem está do seu lado e diz, está cansado? Eu estou aqui, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu estou aqui para orar por você, eu estou aqui para jejuar para você, eu estou aqui para ler a Bíblia para você. O que importa é que no tempo onde você se sentir cansado, pode contar comigo. O grande problema é que existem pessoas que não vê a hora de um cansaço te pegar, porque estão de olho em assumir o seu lugar. Só que hoje à noite eu venho aqui para te dizer, Deus está te levando para o esconderijo do Altíssimo. Deus está colocando a sua casa no esconderijo do Altíssimo. Você recebe essa palavra hoje à noite para a tua vida? Se coloca de pé, eu estou encerrando, eu estou terminando. Deus te coloca, o ministério de louvor, quiser subir, por favor. Deus está te colocando. Não troque a promessa do Senhor para a sua vida por aquilo que o adversário tenta te frustrar, te paralisar no meio do caminho. Não abaixe a sua guarda, mantenha-se a sua luta, seja um intercessor. Por isso que eu disse no começo da ministração, dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e diga, seja um Abissai na minha vida, seja alguém que vai guerrear as minhas guerras, seja alguém que vai lutar
enfrentar as minhas lutas. Não desista do teu relacionamento, não desista da tua família, não desista da tua casa, não desista dos teus filhos, não desista das promessas. Oh. Gigantes, pega a visão, externos. Davi venceu todos eles. Agora Davi vai precisar, preste atenção, a vencer os gigantes internos. O cara é rei, construiu o maior patrimônio de Israel. As maiores arrecadações vieram por causa de Davi. Davi tornou Israel rico. Mas ele precisa lidar com o primeiro gigante, que é Isbi-Benob, que significa algo que está mais alto. Que trazendo para o grego e para a linguagem de hoje, uma pessoa altiva, que vive uma altivez, soberba. Esses são os gigantes internos nossos. O segundo gigante que eles vão enfrentar é Saf, que quer dizer um provocador, alguém que te limita, alguém que tenta te parar, que te provoca, que te insulta. Ei, os insultos que a gente tem enfrentado, as injúrias que nós temos passado, são para nos provocar e nos causar um desequilíbrio. E por isso que a Bíblia diz: eu não vos dei um espírito de covardia, mas eu vos dei um espírito de equilíbrio. O outro gigante que ele vai enfrentar, no mesmo texto, eu estou te falando isso que está aqui, que nós lemos, capítulo 21, do verso 15 em diante, você vai lendo, é Golias. Tem o mesmo nome do primeiro Golias. Era-se comum os gigantes terem os nomes parecidos. Que quer dizer? Um exilado, solidão. Nos momentos de maiores batalhas da sua vida, você pode ter solitude, mas não solidão. Solitude é o tempo que eu tiro para a busca, para clamar, para buscar direcionamento. Mas eu nunca vou travar guerras sozinhas. E o quarto gigante, se você ler aí, é apavorante. O cara tem 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Sabe o que significa isso? Algo que deforma, que acaba com a origem, algo que no interior corrompe o caráter de um cristão. Quando não vem no exterior, o inimigo quer nos atacar no interior. E por isso hoje à noite eu venho aqui para ser boca de Deus para a sua vida e para dizer: a lamparina não se apagará enquanto a promessa não se cumprir. Olha aqui para mim, e eu fecho encerrando isso aqui. Qual era a promessa, pastor? Um pouquinho mais baixo só, aí depois você arrebenta. Continua, isso está ótimo, está ótimo. A promessa é: Davi, eu vou te colocar como um rei. Estou traduzindo para a linguagem Adriano Lourenço. Deus falando com Davi: Davi, vou te colocar como um rei em toda Israel. Você vai se manter fiel a mim, não vai sair do nosso combinado, vai levar esse povo a uma vida de santidade, temor, obediência, e nunca te faltará sucessor na cadeira de Israel. Pegou a visão aí, irmão? Quem vai assumir o lugar de Davi como rei? Adonias vai até tentar pegar o lugar de Salomão, mas a promessa é para Salomão. E se a promessa é para Salomão, quem vai sentar na cadeira é Salomão.
Davi ainda não sentou Salomão na cadeira de rei. Se Deus ainda não cumpriu a promessa, se Deus ainda não abriu a madre, se Deus ainda não enviou os herdeiros, se Deus ainda não prometeu, fique tranquilo, enquanto não sentar quem tem que sentar na cadeira, a lamparina vai continuar acesa na tua vida. Não foi Abissai que viu Davi e o defendeu, foi Deus que enviou a defesa para Davi. Deus está enviando defensores para a tua vida. Você vai sentar quem tem que sentar no lugar que tem que sentar. Deus vai colocar quem tem que colocar no devido lugar. Se Deus falou que, meu irmão, começa a enxergar Deus indo lá no prostíbulo, lá na boca de fumo, lá naquele boteco, indo pegar quem tem que pegar e dizer: eu tenho uma promessa, eu fiz e eu vou salvar, eu vou levar, eu vou transformar. A lamparina vai continuar acesa enquanto Salomão não sentar e não assumir o reino. Enquanto Salomão não tomar o lugar de rei, a lamparina continua sendo acesa. Enquanto as promessas não se cumprirem, é de joelho no chão, boca no pó, que eu continuo dizendo: alimenta a lamparina, derrama o azeite sobre mim. Eu não sei como você chegou aqui hoje à noite, mas talvez você chegou e a lamparina já está bem fraquinha, porque as batalhas têm sido grandes, as investidas de Satanás têm sido grandes, e elas não são de qualquer jeito, elas são grandes mesmo. São calúnias, são mentiras, são injúrias, são os desgastes, são as finanças, a vida. O cansaço vem, mas vem socorro de Deus para a sua vida também.